Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Estamos aqui com mais um evento aqui do programa IGS Brasil em Rede. É uma grande prazer, mais uma vez, encontrá-los virtualmente. Espero que todos estejam muito bem, com saúde, em suas casas, e podendo trabalhar normalmente. Gostaria inicialmente de agradecer, né, as empresas patrocinadoras da IGS Brasil, né, que sempre está aí presente no apoio de todas as nossas ações e no andamento da nossa associação, né. Gostaria de agradecer a todos vocês por darem sua atenção e seu tempo para o tema que a gente quer apresentar hoje, com um ícone do tema, o professor Maurício Erlich. Agradecer também aos apoiadores, né, dessa série, né, a BNS e ao canal Geotecnia Brasil, né, que gentilmente cede aí mais uma vez a sua casa para a gente poder transmitir esse evento para vocês, né, e fazer um agradecimento especial aí ao pessoal, todo o pessoal do suporte da Geotecnia Brasil, que nos recebe sempre com muito carinho aí. Para quem não sabe, a gente tem aí algumas sessões ao longo da semana de treinamento com os palestrantes, com o mediador, enfim, não é algo que a gente simplesmente chega aqui e faz, né? Então, só para citar que existe esse pessoal de suporte que a gente agradece muito aí pela atenção, né? Só antes de dar início ao evento, eu gostaria de falar sobre uma novidade que alguns de vocês já devem saber, mas a gente gostaria de comunicar àqueles que ainda não sabem, né? O nosso evento Geoaméricas, né? O nosso Congresso Pan-Americano, o 4º Congresso Pan-Americano de Geossintéticos, que aconteceria no Rio de Janeiro, né? Em abril desse ano. Ele foi... a data dele foi levada para outubro, né? Aconteceria depois que a gente adiou, dia 26 a 29 de outubro, também no Rio de Janeiro, mas diante da situação, diante do momento que nós estamos passando, né, a gente optou, depois de muita pesquisa, muita consulta, de entender que a gente teria efetiva condição de entregar um congresso desse tamanho, né, virtualmente. A gente decidiu pelo formato online, né? Então, essa é a grande novidade. A gente está muito feliz com essa decisão, feliz por saber que esse é o caminho que grandes eventos de muitas áreas estão tomando hoje, né, e saber que existem muitos recursos tecnológicos muito interessantes que a área de eventos desenvolveu hoje, e que já vinha desenvolvendo, né, porque tinha muita coisa sendo feita já online antes da pandemia, e que a gente acabou conhecendo e ficando surpreso com o potencial que tem no evento online, né? Um potencial de atingir muitas pessoas, um potencial de diminuir custo de participação, né? De envolver patrocinadores, né? Com entregar os benefícios, contrapartidas de patrocínio de forma muito efetiva, né? Então, a gente está muito confiante que vai ter um evento de muito sucesso. O apoio total de todos os entes apoiadores aqui no Brasil e também fora do Brasil, né, GS Internacional, o primeiro grande congresso internacional de geossintéticos online. Então, gostaria de fazer o convite a vocês. Ele acontecerá do dia 26 a 31 de outubro desse ano, e contará aí com a presença de vários formadores de opinião, né, todos eles reconfirmaram suas presenças. A gente tem mais de 170 papers, né, mais de 60 empresas patrocinadoras participando do evento, 40 sessões técnicas, né, entre sessões de artigos, discussion sessions, training lectures, né, dias de minicursos, né, muitos minicursos muito interessantes, né, e essas sessões também, né, 7 keynote lectures, também muito interessantes. Então, convido a todos para conhecer um pouco mais sobre o evento, acessar o site geoamerica2020online.com, né? E aqui, só para reconfirmar que a comunidade de geossintéticos mundial aí, e também no Brasil, está muito envolvida com esse
com essa decisão e com esse formato de evento que parece que vai nos acompanhar aí por um tempo. Falando sobre inscrições, né, eu tenho uma boa notícia aqui para os brasileiros, né, a gente reduziu o valor das inscrições em dólar para todas as pessoas no mundo, todos os estrangeiros, enfim, e para o Brasil a gente decidiu subsidiar o dólar aqui, $1 igual a R$2, tá? Então, quando vocês entrarem no site do evento, vocês vão ver uma opção lá de brasileiros, e lá vocês já vão conseguir inserindo os seus números de associados da BMS, da BINT, da BLP, que são as apoiadoras do evento, e, claro, sócios da IGS Brasil, né, terão acesso a esse benefício de $1, R$2, tá? Então, se vocês puderem divulgar isso para os amigos, enfim, tentar atrair o máximo de pessoas, existem muitas pessoas que usam geossintéticos em parte da sua atividade, que talvez não iriam presencialmente a um congresso de geossintéticos exclusivo, mas nesse formato talvez fique bastante acessível e interessante ter acesso a muita coisa nova, tecnologia que traz muito benefício para a engenharia nacional aqui. Ok? Eu vou passar, antes de começar, passar só um vídeo introdutório sobre o GeoAméricas, de 2 minutinhos, e a gente já volta para começar a palestra. So, let's go online. To ensure the participation of everyone, we will bring the most modern technologies to confirm GeoAméricas 2020 in October. Yes, let's take the opportunity to innovate and create all together the biggest GeoAméricas ever. It will be awesome. We are looking forward to seeing you also there. GeoAméricas 2020, anywhere and everywhere. 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 Bom, pessoal, então, agradeço o tempo inicial, desculpe tomar esse período inicial aí, eu sei que todos estão aqui para ver o nosso professor Maurício Erlich fazendo a brilhante apresentação dele, mas antes eu tenho um grande prazer de trazer aqui um grande amigo, uma pessoa que fez tanto pelo nosso mercado e que agora está aposentado, curtindo bastante a vida, não que ele não curtia antes, curtia sim, porque para fazer o que ele fazia pelos geossintéticos, ao longo dos 39 anos de carreira dele, só com muita curtição. Para quem não conhece, o Lavoisier, que está aqui, que vai ser o mediador hoje da palestra do professor Maurício, é uma pessoa que, não sei, as histórias que ele conta, assim, talvez seja a pessoa que mais viajou por esse Brasil, disseminando aí a geotecnia com geossintéticos em centenas e centenas de universidades onde ele fazia palestras. Então, muitos do que estão aqui formados já, eu, por exemplo, há 20 anos,
na minha graduação, tive o prazer de ter a palestra do Lavoisier, e depois muitas outras contribuições que ele deu para o mercado, como presidente da IGS, inclusive, né? E certamente como um grande executivo da empresa que ele sempre trabalhou, a Macafé. Então, Lavoisier, grande prazer tê-lo aqui, é um prazer enorme revê-lo, né? Eu agradeço muito esse seu tempo nesse dia, né? E ter aceito o nosso convite, né? E desejo aí um ótimo evento a todos. Lavô, com a palavra, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito gratificante ter recebido esse convite por parte da atual diretoria do GS. Realmente, eu já estou com as chuteiras penduradas, mas eu espero estar à altura de fazer a moderação dessa ilustre palestra do professor Maurício. E cabe a mim fazer a apresentação do professor. É uma honra isso daqui. Então, vou fazer um breve currículo do professor Maurício. Acho que aqui eu vou falar sobre 10% do currículo dele, mas não vou me alongar, porque a palestra vai ser muito boa. Vamos lá. Professor Maurício Erlich, pós-graduado em Berkeley, Universidade da Califórnia, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, atual coordenador do Programa de Engenharia Civil da COP, ex-presidente da IGS Brasil entre 2006 e 2010. Sua produção científica é de mais de 250 trabalhos publicados, tanto em nível nacional como em nível internacional. Recebeu a Norman Medal em 1995, que é a principal comenda da American Society of Civil Engineering, Prêmio Terzagh da BMS e Prêmio IGS Achievement Award em 2012. Muito breve. Vamos lá. Professor Maurício, tenho a honra de te convidar para apresentar a palestra Projeto de Muros e Taludes de Solo Reforçado. Seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos nós. A honra é toda minha. Eu agradeço a IGS e a BMS pela iniciativa, que é excelente, né? Nesse momento que a gente está afastado um dos outros, é uma forma brilhante de nos aproximarmos, né? E continuarmos interagindo como sempre interagimos. Então, eu trouxe esse assunto, é um assunto que eu comecei a trabalhar há cerca de 30 anos. Em 1988, eu fui para Berkeley, trabalhei com o professor Mitchell, e lá ele fazia, e eu tive a oportunidade de me envolver, tanto em modelagem física como modelagem numérica. Tinham acontecido também trabalhos analíticos, e eu me entreguei nesse grupo e comecei a desenvolver nessa área. A gente, por felicidade, a gente teve essa premiação da SE, né, em relação a um método de trabalho, um método de dimensionamento, que é o método universal para a estrutura de solo reforçado, e foi destacado como principal prêmio da Associação Americana. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu tive a felicidade também de ter, colaborando comigo, excelentes alunos, né? E os trabalhos deles também foram bastante destacados. A gente teve o Robson Saramago, a gente teve o Hamed Mirmorad, que ganharam o prêmio o prêmio Costa Nunes da BMS, pelos seus trabalhos de doutorado. Tivemos o Mário Rício também, com o prêmio de Seu Veloso, da Associação de Empresas do Estado do Rio de Janeiro, e tivemos o Janci Moratório, com a tese com a dissertação de mestrado, que ganhou o prêmio da IGS. Então, além desses, uma série de alunos brilhantes passaram, e a gente teve um grande desenvolvimento nesse assunto.
E eu vou trazer para vocês um resumo, né, procurando destacar de uma forma prática essa experiência que a gente está vivenciando esse tempo todo. Então, o foco dessa palestra não é um foco só para iniciados, né? Pelo contrário, eu vou procurar trazer de uma forma didática, de tal forma que não haja necessidade de muitos conhecimentos prévios, né, para destacar os pontos mais relevantes desse assunto. Então, vamos começar a apresentação. Então, como foi colocado aqui, a gente vai falar de muros e taludes de solos reforçados, análise e projetos. O assunto, a gente vai começar com uma introdução, vai falar de procedimentos de análise, falar de mecanismo e comportamento, falar de métodos de projeto, estudo de caso, falar também de modelagem física e numérica que a gente vem desenvolvendo, e depois faremos um fechamento final. Então, uma referência geral para essa apresentação é um livro que a gente desenvolveu, que foi publicado pela Oficina de Texto, em parceria com Leonardo Becker, né? Isso foi em 2009. Então, muito do que a gente vai falar, vocês podem encontrar nesse livro. Então, o que a gente pode dizer e qual é a vantagem principal da ideia de solos reforçados? Que o solo é o material mais barato de construção disponível na natureza. Ele, se bem compactado, ele pode ser suficientemente resistente para uso estrutural, particularmente sob compressão, mas, tal qual como o cimento Portland precisa, né, e se faz normalmente a armação, a resistência à tração é baixa. Então, você, incluindo um material ao solo que tem a resistência à tração, você passa a ter um material bastante mais interessante sob o ponto de vista estrutural. Então, esse material resistência à tração, por exemplo, o geotexto, ele passa a responder pelos esforços de tração e o solo em si pela resistência à compressão e ao cisalhamento. Nada muito diferente do que a gente está acostumado a fazer com o concreto armado. Por exemplo, aqui, uma areia limpa, ela fica com um ângulo limitado a cerca de 30 graus, né, que é o ângulo dito ângulo de repouso da areia. Essa mesma areia, se reforçada, você pode atingir grandes alturas. Existem muros de altura de até 80 metros de altura, cerca de 80 metros de altura, construídos dessa maneira, com areias, né? Você vai compactando o material, entremeando reforços, e você consegue, dependendo dessa resistência do reforço, do espaçamento do reforço, alturas bastante significativas. Quais são os tipos de reforço usualmente utilizados, né? A gente tem tiras, tem grelhas, tem mantas. Esse material pode ser material plástico, que é o caso do geossintético, ou metálicas, né? E as mantas são geotextos, também materiais tecidos. Qual é a vantagem do geossintético? O material plástico, né, está entrando em toda a indústria, e particularmente na engenharia civil, vem tomando muita força. É um material muito interessante, você tem diversos polímeros com diversas características, você pode especificar um material com a rigidez que você pretende, com a durabilidade que você pretende, com característica muito própria. Coisa que é bastante interessante, a engenharia moderna ela está cada vez mais com dificuldade de especificar materiais, coisa que acontecia no passado, porque a gente é obrigado, por questões ambientais, por questão de preço, cada vez mais tem que se conformar com o material disponível. E com os reforços, por exemplo, e os reforços plásticos, geossintéticos, a gente pode avançar e melhorar a característica desses materiais que estão disponíveis. Com relação a tipos de face, né, as estruturas de solo reforçado podem ter uma face envelopada, que você
dá uma virada, né? Você dobra o próprio reforço e compõe a face. É claro que tem que ser feita uma proteção após, né, a construção. Existe também tipos de face com painéis de concreto, por exemplo, concreto armado, e existe faces em blocos. Então, essa disponibilidade de faces que se encontram usualmente no mercado, né? Um exemplo aqui de face envelopada, um exemplo de face em blocos segmentais, né? Isso daqui, cada um aqui são blocos, tem um efeito interessante do ponto de vista estético, e faces em painéis também. Vamos falar de procedimentos de análise. O que é uma estrutura de solo reforçado? Desde que a gente garanta que não haja uma ruptura interna, isso daqui passa a funcionar como se fosse um bloco. Nada diferente de uma estrutura convencional, de um muro convencional. Então, essa massa aqui garante a estabilidade da região não reforçada. E como é que é a análise de estabilidade externa? É a análise convencional, né? Você pode vir a ter o deslizamento, você pode vir a ter tombamento, você pode ter um problema de capacidade de carga da fundação e pode ter um problema que é chamado de estabilidade global. A estabilidade global é uma ruptura que não envolve propriamente a estrutura de contenção, né? É algo que passa externamente à estrutura. Então, isso daí são procedimentos convencionais que já se faz desde sempre, né? Com relação às estruturas convencionais. E você pode utilizar os mesmos procedimentos para os muros de solo reforçado. Agora, qual é a novidade? A estabilidade interna. Então, você precisa conhecer os esforços que vão acontecer no interior da massa para dimensionar adequadamente esses reforços. Sob o ponto de vista assim, básico, né, o que os reforços fazem? Eles ligam essa zona aqui, que é chamada uma zona ativa, que é a zona potencialmente estável, a uma zona estável, que é a zona resistente. E essa transferência aqui se dá por atrito. Então, o solo, ele de certa forma, é aderido no reforço e ele transfere cargas para a zona resistente. Então, a gente precisa definir um comprimento adequado de embutimento na zona resistente e precisa ter um espaçamento de reforço suficiente para que você possa atender essa condição de solicitação. A solicitação máxima nos reforços acontece na superfície potencial de ruptura, que separa essas duas zonas. A face tem uma importância secundária na estabilização. A zona mais solicitada é essa região da superfície potencial de ruptura. Então, a determinação dessa tensão máxima que acontece aqui nesse ponto de cruzamento entre a superfície potencial de ruptura e os reforços é o aspecto mais importante de projeto. O que deve ser avaliado na estabilidade interna? Você tem que evitar a ruptura dos reforços. Então, você tem que dotar essa massa reforçada com um espaçamento entre reforços e com uma resistência entre reforços suficiente para evitar isso. Outro aspecto é o arrancamento dos reforços da zona resistente. E, além disso, tem a conexão da face também, né? Então, aqui na face, você tem que garantir que não haja ruptura aqui do faceamento. Vamos falar agora de mecanismos e comportamento. O reforço é um elemento passivo, né? Então, ele vai se mobilizar em função da deformação da massa do solo. E se você garantir uma boa aderência entre solo e reforço, ou seja, que não haja a ruptura por arrancamento do reforço, as deformações no solo e nos reforços vão ser a mesma. Quando você tem deformação zero, qual é a solicitação do reforço? É zero. Então, o reforço não é mobilizado. À medida que a deformação vai acontecendo, a tensão no reforço vai subindo. A tensão no reforço, que está representada aqui por T, vai subindo, até que atinge um ponto de equilíbrio. Isso por quê? Porque o solo ele parte de uma condição que é chamada de condição de repouso, que é a condição com deformação nula, e à medida que as deformações vão acontecendo,
a tensão horizontal no solo vai caindo até atingir o estado ativo. O estado ativo seria uma condição última, né? Uma condição final, limite de tensão horizontal no solo. Então, o reforço tem que estabilizar antes ou próximo ao estado ativo. Então, aqui a gente está representando um ponto de equilíbrio, na situação que as tensões necessárias para a estabilização do solo já foram mobilizadas nesse somatório de carga dos reforços. Se você tiver um reforço mais rígido, você vai ter essa estabilização acontecendo com menor deformação e sob tensões mais elevadas. Então, a mobilização de carga nos reforços e também no solo é função da rigidez do reforço. Esse SI aqui é o índice de rigidez relativo ao solo-reforço, função do J do reforço. E também do espaçamento horizontal e vertical dos reforços. Isso daqui é uma representação da rigidez do solo. Então, a rigidez relativa ao solo-reforço, representada por SI, que define as deformações que vão acontecer e as cargas que vão ocorrer nos reforços. Outro aspecto importante também é a questão da compactação. Toda massa de solo, para ela funcionar adequadamente, ela deve ser compactada. Isso daí vale para muros, para solo reforçado, como também aterros comuns. Desde que o homem trabalha com solo, ele sabe que a compacidade do solo, né, tem uma importância grande no comportamento da massa. Então, o material tem que ser compactado. Mas não é simplesmente uma alteração de parâmetros de resistência. A compactação também induz tensões no interior da massa. Então, a gente vai mostrar para vocês esse processo. Então, normalmente se lançam camadas de 20 centímetros de espessura, né, após compactação. Então, você tem inicialmente o lançamento da camada com uma determinada tensão vertical e uma determinada tensão horizontal que está acontecendo aqui no interior da massa do solo. Aí, depois, você compacta, né? Tem a operação de compactação. Quando você compacta, as tensões verticais induzidas pelo equipamento de compactação são muito maiores do que o peso próprio dessa camada de 20 centímetros. Então, há um aumento significativo da tensão vertical, que leva também ao aumento da tensão horizontal. Então, você repara aqui, o material foi de 1 para 2 durante o processo de compactação. Agora, ao final da compactação, essa tensão aqui, vertical, ela volta à tensão vertical original, porque você só tem o peso próprio do material, então você não aumentou o número de grãos. Então, a tensão vertical volta exatamente ao que estava antes. Então, 3, em termos de tensão vertical, é a mesma tensão vertical, quer dizer, a tensão devida ao peso próprio, de 1. Mas a tensão horizontal não volta para a mesma. E por que não volta a tensão horizontal para o mesmo valor correspondente a 1? Porque o material não é elástico. Se a gente estivesse compactando uma borracha, um pedaço de borracha, ele voltaria, ele iria 1, 2, 3 e 3 coincidiria com 1. Agora, o solo não é elástico, ele diminui de volume. Então, tem deformações permanentes da massa de solo. E, por isso, há uma indução de tensão horizontal. Quando você lança a próxima camada, ele vai para 4. E você vai lançando diversas camadas, né, uma atrás da outra, chega um certo momento que ultrapassa 2. E aí essa tensão induzida pela compactação é como se fosse apagada, né? Então, o material na realidade, são diversos ciclos de carga e de descarga, porque a compactação não se dá em uma única passada. Mas, basicamente, de uma maneira simplificada, é o que acontece. Então, a gente precisa conhecer essa tensão vertical induzida pela compactação. A tensão vertical induzida pela compactação, vamos dizer que seja 120 kPa. 120 kPa, você que tiver um gama do solo de 20, representa 6 metros. Isso daqui é uma profundidade típica de influência da compactação.
Então, até 6 metros, você tem um acréscimo de tensão horizontal no solo e um acréscimo de tensão no reforço devido ao processo de compactação. Então, um muro de 3 metros, por exemplo, né, que ele esteja por aqui, a tensão vertical induzida pela compactação é extremamente importante. Então, é um aspecto que a gente não pode deixar de levar em consideração no dimensionamento dos reforços. Além disso, isso daí a gente vai demonstrar mais à frente, essa tensão induzida pela compactação funciona como uma espécie de sobretensão no reforço. O material fica como protendido, né? Como acontece no concreto protendido. Você antecipa deformações, antecipa cargas, isso daqui favorece o comportamento da massa reforçada no pós-construção. Isso daí, mais à frente, a gente vai aprofundando. Como se determina esse valor de sigma' ZCI? No caso de uma placa vibratória, é muito simples, né? O fabricante nos dá a carga estática equivalente, você tem a área da base da placa, basta dividir, você chega à tensão vertical induzida pela compactação. No caso do rolo, é um pouco mais complexo, porque o rolo afunda no interior da massa de solo reforçada, na massa de solo, até atingir o equilíbrio. E, com base nisso, a gente desenvolveu uma expressão, que está aqui, que é com base na teoria de capacidade de carga, para avaliar essa tensão vertical induzida no caso de rolos. Vamos aqui, aqui a gente tem uma figura que apresenta esse impacto da rigidez do reforço e da compactação no comportamento de massa de solo reforçada. Vamos olhar esse lado aqui, né? Então, isso aqui é para um ângulo de atrito de 35 graus, isso daqui é para uma carga estática equivalente de 160 kN. Então, a profundidade de influência da compactação, né, tá daqui para cá, né? Aqui a gente tem o ZC, né? Então, daqui para cá você tem influência da compactação. A partir desse ponto aqui, o material segue para uma situação que, independente de ter ou não ter compactação, é a mesma coisa. Agora, vocês reparam aqui, para profundidades menores do que ZC, olha a influência da compactação, né? Ela pode vir daqui para cá, daqui para cá ou daqui para cá. O que a gente está mostrando aqui? Diferentes valores de SI, ou diferentes de rigidezes do reforço. Um reforço de rigidez mais baixa, você se aproxima da condição KA, que a gente já falou do estado ativo. Então, você está perto da condição de plastificação da massa de solo. Se você tiver um material com a rigidez muito alta, existe, hoje em dia, reforços com diferentes rigidezes. Então, você pode ter rigidez próximos a essa condição, né, no caso de geossintético, ou próximo dessa situação. Então, dependendo do tipo de geossintético, você pode ter a tua massa de solo reforçada funcionando mais perto da condição K0, quer dizer, uma condição de deformação praticamente horizontal nula, ou de uma condição que tenha maiores deformações. Então, um projeto que vai definir isso, né? Em função das deformações que você quiser que a tua massa venha a ter, você pode adequá-la usando um reforço mais ou menos rígido. Essa rigidez aqui, no passado, só era atingida com reforços metálicos. Hoje em dia, existem reforços geossintéticos que permitem situações com rigidez dessa ordem de grandeza. Então, é equivalente ao caso do concreto, do reforço metálico. Um outro aspecto que a gente quer destacar aqui, a influência da face. A gente falou da face. Então, vou mostrar aqui um muro com face em bloco. Um muro com face em bloco, você tem o peso do bloco. Além disso, você pode ter algum recalque diferencial entre o bloco e o solo, ainda aumentando essa pressão aqui na base de bloco. Isso daqui pode levar ao desenvolvimento de um atrito aqui na base de bloco. Quanto maior esse atrito aqui, ou seja, quanto maior F2, né? F2 é a resultante do atrito mais a parcela normal. Então, quanto maior F2,
menor vai ser a tensão no reforço. Aqui a gente está botando somatório de tensão máxima no reforço. A gente tinha dito que as tensões dos reforços são mobilizadas o suficiente para atingir o equilíbrio, né? Então, esse somatório de tensões no reforço aqui tem que ser suficiente para garantir o equilíbrio dessa cunha. Se a gente não tiver o atrito aqui, toda a estabilidade é garantida pelos reforços. Então, a gente tem essa condição em vermelho aqui. Agora, quanto maior o atrito aqui na base, menor vai ser a tensão nos reforços. Então, a gente vai aprofundar esse assunto também, mas é um aspecto interessante que a gente precisa destacar. Se a gente for botar pelo absurdo, né, uma situação que você tenha uma face extremamente pesada, né, uma face que permita deformações muito pequenas na massa solo reforçada, você vai acabar não tendo mobilização nenhuma dos reforços. Vamos falar de métodos de projeto. Então, vamos falar métodos de análise para determinação de T máximo. Um procedimento bastante tradicional é o procedimento empírico, né? Então, diversas obras foram monitoradas e, com base nesses resultados de monitoração, se definiu um procedimento empírico de cálculo de carga atuante nos reforços, né? Então, a gente tem aqui a tensão no reforço, para uma determinada camada. Você tem o espaçamento horizontal e vertical desse reforço. Por exemplo, no caso de uma tira, você tem um espaçamento horizontal. Você tem a profundidade do ponto que você está analisando. Esse H aqui é a profundidade da camada respectiva. Tem o gama do solo. E você precisa desse valor de K. Esse K aqui é tirado daqui. Então, para uma determinada profundidade, por exemplo, 3 metros, se você tiver com a grelha metálica, você vem aqui e sobe, e tem uma relação K sobre KA igual a 2 alguma coisa. Aí você sabe o KA do solo, né? Você calcula o KA do solo, e chega ao K e calcula a tensão do reforço. Então, esse daqui é o procedimento empírico. Agora, qual é a limitação desses procedimentos empíricos? Eles são válidos para situações correspondente às obras que foram instrumentadas. Então, você chegar e ter uma obra instrumentada de, por exemplo, 8 metros de altura e querer extrapolar o conhecimento dessa obra de 8 metros de altura para uma obra de 80 metros de altura, não vai funcionar. Então, o procedimento empírico, ele é, como todo mundo sabe, razoável para reproduzir situações similares às que lhe deram origem. Então, uma grelha metálica aqui estava sendo apontada diferente de uma tira metálica. Por que está acontecendo isso? E a geogrelha está apresentando menos, o geotexto está apresentando menos. Como eu mesmo falei há pouco, você pode ter hoje em dia geotextos com rigidez equivalente ao material metálico. Então, você pode estar numa situação mais perto daqui do que aqui. Então, esses procedimentos aqui têm a limitação. Como você pode ter uma grelha metálica com uma rigidez, né, com uma rigidez equivalente a uma tira metálica. Então, esses procedimentos aqui têm essa limitação. Ela deve ser adequada, a análise deve ser adequada a situações similares a que deram origem ao procedimento. Outro método bastante comum, né, são os métodos de equilíbrio limite. Isso daqui são os métodos mais universalmente aceitos. Qual é a limitação do método de equilíbrio limite? O método de equilíbrio limite parte pelo pressuposto que a massa de solo, a solicitação da massa de solo foi integralmente atingida, quer dizer que você esteja perto da condição ativa, que o solo esteja plastificado. E se calcula para essa condição de limite último, e se joga o fator de segurança. Então, aqui a gente está apresentando um procedimento, que é um procedimento de Xbox, que é baseado nisso aqui. Agora, eles não levam esses procedimentos baseados em equilíbrio limite, não tem condição de levar em consideração a compatibilidade de tensão e deformação do solo. Então, o reforço mais rígido não vai haver plastificação. E você não pode levar simplesmente em consideração a resistência máxima do reforço, porque ela pode não ser mobilizada. Isso vai depender da deformação. Eu
volto a falar que o reforço é um elemento passivo. Então, ele vai deformar em função da deformação do solo, não em função da capacidade de resistência do reforço. E outro aspecto também que não leva em consideração a compactação do solo. Isso é particularmente importante no caso de muros de pequena altura, que você pode ter a compactação do solo com um impacto muito maior do que as forças geostáticas. Esse procedimento que eu estou colocando aqui é um procedimento que eu e o Mitchell apresentamos, né? E esse procedimento que recebeu a premiação da SCE, né? Isso foi publicado em 94, é um método baseado em parâmetros fundamentais do solo e do reforço. Então, ele não está limitado a um sistema único, né? É um sistema com bases fundamentais de características do solo, características do reforço, e pode ser aplicado em qualquer sistema. Então, se desenvolveram expressões analíticas que permitem fazer esses cálculos. E eles foram... há possibilidade também de utilização de ábacos, né, em função da rigidez do reforço, da tensão induzida pela compactação, esse sigma-ZC aqui é a função de sigma-ZCI, e o beta aqui é a função da rigidez do reforço. Você pode calcular a tensão máxima no reforço. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, porque nosso tempo é limitado e eu quero dar essa visão geral do problema. Vocês podem encontrar isso, por exemplo, em diversas referências, por exemplo, naquele livro que eu e o Leonardo Becker apresentamos, que foi publicado pela Oficina de Texto. Recentemente, né, eu, junto com o Hamed, né, o Mir Morad, em 2016, a gente apresentou um método simplificado que ele permite uma análise incluindo a inclinação da face. Esse procedimento anterior estava limitado com faces verticais. Uma outra vantagem desse procedimento é que ele tem expressões que não necessitam interações. E eles, da mesma maneira que o método original, ele leva em consideração a rigidez do reforço, a tensão induzida pela compactação, e também não leva em consideração a restrição à movimentação da base. Então, as expressões estão aqui. A tensão induzida pela compactação é considerada por o valor de sigma-ZC, que entra aqui. A rigidez do reforço, né, é o SI. A inclinação da face. Então, essas expressões, elas são mais simples, né? Se bem que elas são limitadas para a condição de coesão nula. Então, mas é um procedimento bastante interessante para um cálculo rápido, né, dessas tensões nos reforços. Um outro aspecto que a gente precisa avaliar é a posição de T máximo. Então, a gente precisa saber essa superfície que separa a zona potencialmente instável da zona estável. Isso para quê? Para definir o comprimento necessário dos reforços. No caso de reforços extensivos são reforços tais que permitem deformação suficiente na massa de solo a ponto de você não ter atingido a plastificação do material. E os reforços inextensivos são materiais que os reforços são rígidos o suficiente para que não haja essa plastificação da massa de solo. Então, a situação é diferente, né? Aqui, basicamente, se adota o previsto por Rankine, né? 45 mais φ sobre 2, e aqui é constante até a metade, e depois ele é basicamente a mesma coisa do que esse caso aqui. Para o caso de taludes, a gente pode utilizar esse procedimento que foi desenvolvido numericamente, né, por Bruno Dantas, né? Isso foi da tese de doutorado dele. Então, a gente apresentou esse trabalho aí numa discussão também na revista, na SCE. Então, a
a posição de T máximo, que é a superfície potencial de ruptura, ela fica diferente, né? Ela segue uma inclinação aqui 45/2, depois ela é constante com a face e depois ela decresce. Então, é uma situação diferente do que a gente está acostumado a ver no caso de faceamento vertical. Vou falar de análise de arrancamento, né? Basicamente, o que é a análise de arrancamento? É definir esse comprimento LE para além da superfície de ruptura. E o que você precisa, o que garante evitar essa ruptura? O que garante evitar essa ruptura é o atrito que vai ser mobilizado aqui. Então, você tem a superfície lateral, você tem a resistência da interface solo-reforço, e você precisa ter essa força que é possível ser mobilizada maior do que o valor da tensão máxima mobilizada no reforço, vezes um fator de segurança. Normalmente, você utiliza algo em torno de 1,5. Então, basicamente, é isso, né? A gente precisa calcular T máximo e, com base nisso aqui, calcular esse comprimento LE adequado. E aí, essa força F aqui é a força que... isso daqui representa esse fator aqui, representa o atrito, que é capaz de ser mobilizado, é a função do ângulo de atrito do solo e uma série de fatores. É correção de escala. Outro aspecto que também a gente tem que avaliar é a conexão, né? Uma face envelopada, basicamente, o que a gente precisa definir é esse comprimento de envelopamento, que é alguma coisa em torno de 1 metro, tipicamente. Então, a gente precisa avaliar T0 e fazer o cálculo, né, em função de qual é o comprimento que você precisa ter aqui para evitar o arrancamento. É algo similar ao que a gente tinha mostrado antes, no caso do arrancamento da zona resistente. No caso de face em bloco, né, você tem um bloco, tem o reforço que está aqui preso entre os dois blocos, né, você tem um atrito e a gente precisa fazer essa avaliação. Você tem a tensão admissível do reforço, né, que é minimizada nessa região, e faz-se o cálculo desse tipo de reforço e do embutimento que você tem que ter para evitar o arrancamento. Normalmente, esses blocos são vazados e que se colocam brita, né? Então, a resistência ao arrancamento aqui é muito alta. Eu tive a oportunidade de monitorar isso para um projeto apoiado pela FAPERJ, que se moveu a Terrai na época, e a gente teve a oportunidade de monitorar arrancamento desses blocos aqui num laboratório de larga escala de estruturas, lá no programa de engenharia civil da COP. A gente rebentou o reforço, mas não conseguiu arrancar o reforço dessa zona de embutimento. Realmente, essa aderência aqui é muito boa. Mostrar um exemplo de projeto. Então, um muro de cerca de 6 metros de altura, com espaçamento de reforço de 60 centímetros, uma inclinação para 10, características do solo, 35 graus, uma série de aspectos aqui. Parâmetros do bloco, né, eficiência do acoplamento, né, dimensão dos blocos, rolo compactador, característica do rolo. Então, análise de estabilidade externa, aí tem que avaliar em função desse empuxo da zona não reforçada na zona reforçada, ou calcular, que nem fosse uma estrutura convencional, como eu falei, a questão de deslizamento, do topamento, também de capacidade de carga. Essas análises de capacidade de carga, a gente usa o procedimento, né, sugerido por Meyerhoff, que isso daqui não é constante. Então, a gente faz uma largura equivalente e faz o cálculo de capacidade de carga convencional desse muro. Tipicamente, esses reforços aqui ficam alguma coisa entre 0,6 e entre 60% e 80% da altura do muro. Então, esse LR aqui. Então, se faz essa definição, o LR é avaliado nessa condição e depois ele é novamente avaliado em relação ao arrancamento. Análise de estabilidade interna. Então, a gente calcula a tensão máxima no reforço, a gente usou o método
de Erlich Schmidt, em 1994, e que o material tem coesão, né? A gente está fazendo análise com material de coesão 10 kPa. E aí a gente calculou a tensão máxima do reforço. Essa camada aqui, a 0,6 de altura da base, aqui, que a tensão foi mais elevada, né? E fizemos análise ao arrancamento, fator de segurança ao arrancamento. Você repara que o fator de segurança ao arrancamento vai crescendo significativamente com a profundidade. Então, a condição pior para o arrancamento é mais na superfície, porque as tensões verticais são mais baixas e a aderência, vamos dizer assim, só o reforço cai, né? Porque é o atrito, basicamente. Então, o atrito cai em função da tensão vertical. Com relação à cultura de reforço, a gente tinha calculado o valor de 13 kN por metro, quer dizer, a cada metro de seção transversal, você tem que dotar um reforço com capacidade de 13 kN de resistência. Se joga um fator de segurança, né, chegou a alguma coisa em torno de 20, e depois tem esses fatores de influência, redução de dano mecânico, degradação química biológica. Então, desse valor de 13, acabou chegando a 34. Então, são fatores que são utilizados, né? O fator de influência em função da vida útil da obra. Né? Então, eu quero uma obra de 50 anos, ou uma obra de 100 anos, ou seja lá o que for, esse fator de influência sai por aí. Fator de redução de dano mecânico durante a instalação, algum dano no material durante a instalação, e a degradação química biológica é em função do tipo de solo, né? Quanto mais agressivo o material, esse fator aumenta. Você repara aqui que praticamente triplicou o valor, né? Então, você acaba tendo um reforço com resistência bastante superior à máxima que aconteceu nessa profundidade. Nas outras profundidades ainda são valores menores. Então, isso é uma prática normal do projeto. Então, o arranjo final do muro, né? Você tem, no caso, aí a gente botou para esse muro de 5,4, reforços únicos, comprimento único de 35 kN por metro, com espaçamento de 60 centímetros. Você repara aqui que é muito importante fazer drenagem, então, isso aí é regra de ouro da geotecnia, né? O grande problema da geotecnia, um dos problemas centrais da geotecnia é a água, né? Então, você tem, não é diferente no caso de aterro, então, e não é diferente no caso de aterro reforçado. Então, você tem que fazer uma boa drenagem e tem que fazer também uma boa compactação, para você ter um bom comportamento dessa estrutura, né? Tem um trabalho de Corner, né? Corner, que avaliaram condições de ruptura de diversas massas, diversos muros de solo reforçado, e mostrou como um aspecto central problemas de drenagem e má compactação. Então, isso é uma questão central para quem quer projetar, para quem quer construir, para quem fiscaliza essas obras. E não é novidade nenhuma, né? Quem tem experiência em fazer aterro não reforçado sabe que uma boa compactação e drenagem é algo fundamental. Vamos falar agora de estudos de caso. Então, a gente teve a oportunidade de ter acesso à monitoração de diversas obras. Essa aqui foram obras desenvolvidas pela Federal Highway Association. Foram 5 muros que foram monitorados, todos eles com a mesma geometria, a mesma altura, só varia o mesmo tipo de solo, só alterando o tipo de reforço. E eu estou apresentando aqui, no caso, uma tira metálica e de uma geogrelha. Essa geogrelha é uma geogrelha deformável, né? Uma geogrelha de rigidez não muito elevada. Então, o que a gente tem, né? A gente tem aqui o método convencional, que está aqui apresentado, medições de campo, é o triângulo ponta para cima, análise numérica, aqui a gente tem análise numérica, o método Erlich-Mitchell, né? Aqui é a base do muro. A gente observa aqui
que há uma tendência, né, de valores medidos e calculados se aproximarem da condição Ka. E nesse caso aqui, do material mais rígido, do material mais metálico, é aproximado de K0. Então, o método de Ehrlich-Schmidt bateu bastante bem. Eu tenho que destacar aqui que esse material, o pessoal estava preocupado e foi monitorado com Stargates colados, para não perder Stargate, o pessoal não compactou, fez uma compactação muito leve. Então, por isso que você não... A tensão parte de zero aqui, não é daquele valor que a gente já mostrado aqui, do impacto da compactação. Então, é material com compactação leve. Então, é por isso que ele se alinha com a origem, né, a carga no reforço. A gente está mostrando carga no reforço contra a profundidade. Esse outro caso aqui é de um material, é uma grelha metálica de elevada rigidez. Esses valores, né, são valores medidos e valores calculados por Ehrlich-Schmidt. Né? E o que é esse K? Né? É o coeficiente de puxo lateral, é a tensão máxima atuante no reforço, dividido pelo espaçamento vertical e horizontal, e a tensão vertical. Então, isso é equivalente à relação entre tensão horizontal e tensão vertical. Então, o material segue mais ou menos a condição K0, né, a partir de cerca de uns 4, 5 metros de profundidade, né? E o método Ehrlich-Schmidt aqui mostrou bastante bem o comportamento, né, observado. Tivemos também a oportunidade de monitorar uma obra em São José dos Campos, né, a ligação entre a Dutra e a Carvalho Pinto. Então, é um muro sólido reforçado com geogrelho. É um aterro de solo de origem residual, 42% de fino e IPE de 29%. Então, esse material tem apresentou uma coesão significativa de 50 kPa e um ângulo de atrito elevado. Isso é um aspecto interessante que a gente tem que destacar. Muita gente acha que solos finos são, em princípio, problemáticos. Não são. Quem trabalha com aterros sabe que existem solos excelentes para a construção de aterros e outros não. E o aterro reforçado não é diferente. Eu costumo botar como regra, se um solo é bom para construção de aterro não reforçado, ele também é bom para aterro reforçado. Então, a experiência que se tem de aterro não reforçado, e a gente no Brasil tem grandes barragens de quase 200 metros de altura, construídas de solo compactado, reforçado, aterros rodoviários também de grande altura, já construídos desde a década de 50, que se comportam bastante bem. Então, os nossos solos residuais são excelentes. É um material bem graduado, se ele for bem compactado e bem drenado, ele tem um comportamento ótimo. E esse muro não se comportou diferente, apesar de uma quantidade significativa de fino. Então, a gente monitorou a carga nos reforços, ao longo do comprimento de reforço. Então, aqui você tem a tensão máxima, isso aqui ao longo das diferentes camadas. E um aspecto interessante aqui, a gente está fazendo uma monitoração automática. Então, quando o rolo compactador passou, né, antes dele passar, estava assim. Quando o rolo passou, houve um salto e não voltou. É o que a gente estava querendo dizer, o solo não é um material elástico. Então, isso daqui está mostrando a tensão induzida pela compactação. Então, após a compactação do rolo, as tensões subiram. Então, foi observado um aumento permanente de carga nos reforços depois da passagem do rolo. Aqui foi uma passagem de uma moto niveladora, né? E a carga pequena, quando ela foi embora, porque a moto niveladora não leva uma compactação de fato, variação de volume do solo. Cargas medidas e calculadas nos reforços, né? A gente tem calculado por Ehrlich-Schmidt, medida, e aqui por diferentes outros procedimentos. Né? Você repara que a coesão de 50 kPa, de 38 graus, é um material excelente. A gente não pode denegrir os nossos solos residuais. O método que levou às melhores estimativas de carga nos reforços foi o método Ehrlich-Schmidt. E não bateu com o medido porque um dos aspectos que a gente pode colocar é que o método, a gente se baseou para fazer esse cálculo com esses 50 kPa que sai do laboratório.
No campo, você não tem garantia nenhuma se não houve alteração de umidade, né? Havendo alteração de umidade, o material aumenta a sucção e aumenta a coesão. Então, é perfeitamente possível aqui que esse aumento de carga aqui possa estar associado a um aumento ou uma diminuição da sucção, que leva a um aumento ou uma diminuição da coesão. Para haver um aumento de carga, que houve uma diminuição da sucção. Esse outro caso aqui é um trabalho que foi publicado no jornal da SCE, né? É um trabalho que foi publicado por Sutherland, Allen, Holtz e Christopher em 2012, que se comparou muros de grande altura, muros de 40 e 20 metros de altura, e se calculou diferentes procedimentos. Isso daqui é a conclusão do método, né? Que, de maneira geral, do trabalho. De maneira geral, o método de Rich-Schmidt é que levou os melhores estimativas de tensão nos reforços desses dois muros de elevada altura. Vamos falar agora de modelagem física e numérica. A gente tem tido a oportunidade de fazer modelagem física, né? No nosso espaço, lá no Laboratório de Geotecnia da COR. Então, a gente tem aqui um muro de concreto, a gente constrói um muro em escala 1:1, né? Esses blocos são blocos de dimensões normais. Então, isso aqui tem 1,40 m de altura, 2 metros e 3 metros de profundidade. Essa face aqui é lubrificada, então é como se isso aqui tivesse uma dimensão infinita, né? E a gente aplica, através de um sistema de reação e bolsas de ar comprimido, tensões aqui na frente. De tal forma que a gente tem tensões nessa massa equivalente a um muro de 7 metros de altura. Já foram feitas 54 montagens utilizando esse espaço. Então, a gente está falando aqui do trabalho de Saramago, do Rob Saramago, de 2002. Né? Então, você tem monitoração das grelhas, né? A lubrificação da face, diferentes formas de compactação, com placa vibratória ou com sapo, né? Essa placa tem uma compactação mais leve, o sapo mais elevado, que a gente está chamando de compactação pesada e leve. A monitoração de deformação lateral, de recalques através desses sistemas, que trabalha com... são sensores que trabalham com mercúrio e princípio hidráulico. Você, pelas pressões, você consegue monitorar os movimentos verticais. As células de carga. Então, você tem isso daqui totalmente monitorado. E a gente lubrificou essa base aqui, utilizando borracha e graxa de Trefon. Qual o objetivo? É deslocar essa zona, a zona ativa, para mais para trás, porque se você não tivesse isso aqui lubrificado, essa zona aqui seria muito pequena. Então, a gente queria monitorar uma zona maior. Então, a gente tem aqui, comparando aqui o protótipo que a gente quer monitorar com o modelo. Então, a gente tem aqui o modelo e o protótipo. É como a gente estivesse monitorando aqui a base de um muro de 7 metros de altura. Então, a gente analisou o efeito da compactação. Então, teve um muro que foi compactado com a compactação pesada e um muro foi exatamente o mesmo, mesma geometria, mesmo solo, tudo igual, com a compactação leve. Então, um muro foi compactado com esse compactador aqui, com a placa vibratória, somente, e esse outro muro foi compactado com os dois, tanto com a placa vibratória quanto com o sapo. Qual foi a diferença de comportamento? Esse daqui é particularmente interessante, né? Então, é somatório dos movimentos laterais, né? A gente está medindo essas movimentações laterais aqui com os LVDTs. Então, esse somatório de movimento lateral com aplicação de carga, que vai até 100 kPa. Né? Estou falando dessas cargas aqui que estão atuando aqui, né? No muro.
Então, o muro que foi com compactação pesada teve esse comportamento, né? À medida que as cargas foram aumentando, as deformações não foram laterais, não foram muito elevadas. E depois a gente descarregou, né? Deu esse comportamento. No muro que teve a compactação mais leve, as deformações foram muito maiores. Olha aqui. Ele chegou até 14 milímetros, o outro parou em 6, mais do que o dobro. Então, isso daqui é um muro com compactação leve. E o descarregamento aqui seguiu paralelo. Isso por quê? Porque todos eles, os dois já tinham 100 kPa, né? Então o descarregamento é igual. Isso aqui é parecido, né, quem é geotécnico, com a curva de adensamento. E bate aqui com a pressão de sobreadensamento, que é o 63 kPa do compactador. Aqui a gente botou o somatório de tensão máxima no reforço, né, dos três reforços monitorados, quanto a profundidade equivalente. A profundidade real e Q dividido por gama. Né? Então, a gente está monitorando o muro até 6 metros. Você repara aqui que a tensão é mais elevada no muro 1 do que no muro 2. Então, a gente pode chegar e colocar que o efeito de compactação funciona como se fosse um sobreadensamento que leva que a estrutura fique menos suscetível a movimentações pós-construtivas. Aqui a gente está apresentando a modelagem numérica da compactação. Existe na literatura procedimentos que usam esse procedimento tipo 1, que cada camada de solo, a compactação é modelada com uma compactação simplesmente no topo. A gente sugere que a compactação seja no topo e na base. A gente também fizemos uma análise considerando a compactação tipo 3, né? Que é essa aqui, que a gente faz uma carga móvel nesse movimentando de compactação, tentando representar a passagem do rolo, com diferentes dimensões, né? 12 centímetros, 25 centímetros, 50 centímetros. Então, a compactação tipo 1 aqui levou o deslocamento da face muito maior do que os valores medidos. A compactação 2 tipo 2 bateu muito bem, como também a compactação 3, com essa distância aqui pequena. A tensão na face, né, também bateu bastante bem com a modelagem tipo 2. A tipo 1 aqui errou fortemente, mais do que o dobro. Então, a gente sugere, recomenda, né, que a modelagem da compactação numérica seja feita usando esse procedimento tipo 2. O 3 também seria viável, mas isso daqui é interessante sob o ponto de vista acadêmico, mas ele não é prático, porque leva um tempo de processamento muito grande. Então, a gente está aqui mostrando a modelagem da compactação, já mostramos antes, e trouxemos novamente para mostrar que essa modelagem, os múltiplos ciclos de carga e descarga, eles são modelados como um único ciclo de carga e descarga. Então, a gente aplica a carga e desaplica a carga em cada camada. Então, a gente bota uma camada de solo, a gente aplica o carregamento em cima e embaixo, e depois desativa essa carga, bota mais uma outra camada, aplica a carga em cima e embaixo e vai construindo dessa maneira. Então, o procedimento construtivo é feito como se fosse um único carregamento de carga e descarga. Vamos falar agora do efeito combinado da rigidez da face e da restrição à movimentação da base do faceamento. A gente teve a oportunidade também de construir uma face envelopada naquele modelo, né, físico, e comparamos com o caso do muro 1 com face em bloco. Também monitorado, a zona lubrificada igual, tanto na face envelopada como na face em blocos. Quer dizer, sem restrição à movimentação na base do faceamento. Só para relembrar, a gente tinha dito assim, se não tiver atrito aqui, né, a mobilização é toda garantida pelos reforços. A face não vai contribuir. Então, a rigidez da face, na verdade, não tem impacto, né? A rigidez da face poderia ter um impacto se tivesse um atrito aqui.
sem o atrito, né? Na verdade, quem acaba controlando a diminuição de tensão dos reforços é o atrito. Isso aqui ficou comprovado. Esse pontilhado aqui é o envelopado. A linha cheia é o rígido. Então, a linha sólida aqui é a face em bloco e a linha tracejada é envelopada. Bateu praticamente a mesma coisa em todas as etapas. Então, mostrando que, se você garante que não haja atrito aqui na base, não interessa a rigidez da face, o resultado é exatamente o mesmo. Uma análise numérica também foi feita, né? Um outro trabalho, que a gente fez a construção de um muro, né, com faceamento em bloco de 4, 8 e 16 metros de altura. Se a gente garante que não há restrição aqui na base, quer dizer que F é igual a zero, a gente obtém exatamente os mesmos resultados, independente da rigidez da face. Esse aí aqui é a rigidez da face. Então, a gente... Né, isso aqui é escala logarítmica. Então, isso aqui é uma variação de rigidez muito elevada. E outro aspecto que a gente precisa destacar também, que não é só a rigidez da face, é a rigidez da face em relação à altura. Quer dizer, você tem blocos de pequena altura, a rigidez, o impacto da rigidez é diverso se você tiver uma altura menor ou maior. Agora, se você faz a rigidez da face, a restrição à movimentação da base, você já tem um comportamento que diminui a tensão mobilizada do reforço à medida que vai aumentando a rigidez da face. Então, vai caindo. Então, você repara que a mesma situação, modelagem, geometria igual, muro igual, tudo igual, se você faz a rigidez aqui da base, se você impede a movimentação, essa face aqui passa a pegar carga. E quanto mais rígida ela é, menor é a tensão mobilizada dos reforços. Né? Ele cai aqui, por exemplo, de quase 0,6 para menos do que 0,02. Né? Cai significativamente. Agora, nesse outro caso aqui, fica praticamente constante. E aí a gente está comparando com diversos métodos. Né? O haste simplificado, que é KA, está batendo aqui, KA, base livre. Eliche Mitchell também, e Eliche Minorar de 2016 também bate a mesma coisa. E o método Simplify Stiffness e o método K-Stiffness representam melhor essa condição de base fixa, porque são métodos baseados em resultados de monitoração de obras de pequena altura. Então, obras de até 9, 10 metros de altura. A maior parte das obras foram dessa maneira. Então, esse método consegue representar essa condição de restrição da base. Agora, a gente precisa cuidar disso daqui, né? Porque é função da altura do muro. O impacto da restrição da base, esse estudo numérico mostrou, ele não passa de 4 metros da base. Então, para um muro de 4 metros de altura, ele é 4 metros aqui, né? Metro de 4 metros de altura, ele está impactando tudo. Um muro de 8 metros de altura, ele impacta metade do muro, 4 metros. Um muro de 16, ele impacta um quarto. Então, a forma, a distribuição de carga com a profundidade, ela varia com a altura do muro. E o impacto é praticamente fixo aqui, né? Isso é 4 metros. Então, se você tiver um muro de 80 metros de altura, a restrição da base vai impactar 4 metros. Então, é o alerta que eu tinha feito inicialmente com relação a esses métodos empíricos, né? Que a gente tem que saber essa aderência do método com a análise que a gente está fazendo. Esse resultado que a gente colocou também, resultado numérico, né, chama a atenção de um ponto. Né? Se a gente constrói um muro, né, e depois, por algum motivo, há uma movimentação, há uma perda dessa influência da restrição. Então, olha aqui, você tem aqui uma restrição, né,
sem a escavação, com uma escavação de 1 metro de profundidade e com uma escavação de 2 metros de profundidade. Então, vai se aproximando de uma situação de sem a restrição da base. Então, é uma prática normal de projeto, isso daqui quase todos os projetistas se preocupam com isso, né? De ignorar a restrição da base no projeto, para aumentar a margem de segurança dos reforços no caso de movimentação da base de bloco. Porque se você conta com a restrição e depois há uma movimentação, esses reforços aqui vão ficar prejudicados. Então, fechando aqui a nossa apresentação, a gente vai destacar aqui com relação ao método de equilíbrio limite, que ele tem uma capacidade de previsão limitada no sentido que ele não leva em consideração o efeito combinado da compactação, da rigidez do reforço. Então, pelo método de equilíbrio limite, independente da rigidez do reforço, você vai chegar ao mesmo resultado. Isso daí não é correto, né? Monitoração de obras, análise numérica mostra que a rigidez do reforço tem um impacto. Outro aspecto também é a compactação. A rigidez da face, a restrição à movimentação da base e também a altura do muro. Então, a previsão do método pode ficar prejudicada com esse efeito combinado, né? Não é fatores isolados, é um efeito combinado de todos esses fatores. Outro aspecto também é a compactação. A compactação pode ser entendida como uma espécie de pretensionamento da massa sólida reforçada. Isso é particularmente interessante para nossas obras, para a gente não ter impacto de movimentações novas pós-construtivas. Então, a compactação, ela antecipa as movimentações, aumenta a carga nos reforços e a obra, após, ela se comporta melhor. Uma boa especificação da compactação deve ser, né, que se evita normalmente compactar junto à face, mas a compactação junto à face é importante. Então, deve-se evitar uma compactação de passagem de rolo junto à face. Então, a gente sugere que se compacte para trás de 1 metro, né, com rolo, e junto à face que se compacte com soquete. O soquete tem uma carga significativa e pode atender bem uma boa compactação junto à face. E com relação à modelagem numérica, a compactação procedimento tipo 2, ele pode representar bastante bem os resultados. Um aspecto que a gente chamou a atenção é a restrição à movimentação da base do muro. Então, se limita a 4 metros da base e a questão de projeto de ignorar essa restrição para garantir uma mais segurança dos reforços. Então, é o que eu tinha para apresentar, né? Espero que tenha ficado adequado. Bom, primeiramente, Maurício, nossos agradecimentos, não só em meu nome, em nome da IGS, da BNS, da Geotecnia Brasil, mas principalmente a todos aqui que estiveram acompanhando a sua palestra. Brilhante! Tivemos aqui mais de 250 espectadores, certo? Assistentes, e a quase totalidade dos comentários foi de agradecimento pela competência e pela didática de apresentação. Vou passar para algumas perguntas que foram feitas durante a apresentação. Vamos lá. Temos aqui algumas perguntas da Edna Lisete Montilha. Ela primeiro quer saber a diferença entre blocos e painéis da face. Esses painéis da face, eles são elementos delgados, né, de 5 centímetros de espessura e dimensões que podem atingir até metros, né, 1 metro, 1 metro e pouco. Então, são elementos delgados que são comumente utilizados com padrão terra armada, por exemplo. Então,
são elementos delgados. Os blocos, né, que eu mostrei, eles já têm uma outra característica. A largura dele é 40 centímetros e a altura é 20 centímetros. Então, ele tem uma característica diferente. O painel, entre painéis, se utiliza normalmente um elemento compressível, ou borracha, ou se usa cortiça também, para possibilitar movimentações verticais. O painel só impede movimentação horizontal. No caso de blocos, você tem uma restrição tanto à movimentação vertical quanto horizontal. Ok, Maurício, obrigado. A segunda pergunta. Qual é o nome da pesquisa que fizeram sobre o arrancamento do reforço nos blocos? Você tem isso de cabeça, se lembra? Isso foi um projeto da FAPERJ, o projeto Alfa, que é a única coisa que eu me lembro. Isso daqui já foi feito na década de 90. Eu tenho boa memória, mas não chega tanto. Ok. Ficou disponibilizado. Foi um aporte público, né, de recursos, e isso ficou disponibilizado. Ok. Uma pergunta aqui do Everton Fonseca. A rigidez do instrumento usado para monitorar o reforço não interfere nos resultados medidos? Poderia comentar a respeito disso? É aquela história que se costuma falar, né, de você abrir a geladeira para ver se a lâmpada está acesa ou não, né? Quando você abre a geladeira, você já modifica o processo. Então, toda monitoração, em princípio, interfere no processo. Então, a gente busca uma monitoração que interfira o mínimo possível. Então, células de cargas delgadas, sistemas que não são robustos ao mesmo tempo, não são agressivos em termos de modificação das tensões no interior da massa. A colocação de strain gauge, por exemplo, para monitorar reforços, é bastante interessante nesse sentido, né? Mas, por outro lado, eles são elementos que facilmente se perdem, né? Porque, por exemplo, a gente querer modelar a compactação, você, na hora da compactação, você acaba destruindo os strain gauges. Então, a gente prefere criar células de carga mesmo, delgadas, e elas são aderidas, né? Elas trabalham em conjunto com o reforço de forma que não interfere nas cargas atuantes nos reforços. Então, o detalhe, eu teria que desenhar alguma coisa aqui agora e não é possível. Mas, se você buscar trabalhos, a gente tem trabalhos publicados, ou me mandar um e-mail posteriormente, eu encaminho os trabalhos detalhando esses equipamentos que a gente usa para monitoração. Vamos lá, Maurício. Mais uma pergunta. Eugênio Pabes. Maurício, a norma de muros e taludes reforçados em andamento na ABNT especifica como mínimo de compactação do maciço armado o GC maior ou igual a 98% do prócto normal. Você acha razoável? Há necessidade de ter uma boa compactação. A Federal Highway Association sugere 95%. Agora, essa prática de compactação americana é para material granular. A gente tem materiais, os nossos solos residuais, a gente tem uma experiência acumulada aqui no Brasil, né, dessas grandes barragens dos aterros rodoviários, e, de maneira geral, se utiliza compactação com um grau de compactação mais elevado. Agora, o fundamental é que haja compactação, que o material fique bem compactado. Agora, eu não imagino, né, que haja uma diferença assim tão significativa entre um grau de compactação de 95% ou 98%. Ok. Somente nesse tópico, o Flávio Montes, que está dos Estados Unidos, fez o seguinte comentário. A compactação exerce uma grande influência na mobilização dos esforços no reforço geossintético. As pesquisas do Maurício demonstram essa influência de forma pioneira a nível mundial. Vamos lá para mais uma pergunta. Geraldo Paiva. Professor, a drenagem, dreno horizontal profundo,
poderia influenciar na rigidez da massa? Não há necessidade de fazer um dreno horizontal profundo, né? No sentido que se usa normalmente como esse nome, né? Que é o que se faz no caso de terreno natural, né? Que você faz uma perfuração, bota um tubo perfurado com uma tela, né? Ou então um geotexto. Então, isso é o que se chama dreno horizontal profundo, normalmente, né? Você, no caso de uma massa de solo compactado, você já pode fazer um colchão drenante na base e depois fazer à medida que vai subindo a massa compactada, um dreno na parte de trás, no contato do terreno natural. Então, é um sistema mais eficiente no caso de aterros. Isso não é novidade, se utiliza em aterros compactados, não reforçados também. Ok, vamos para a última ou penúltima pergunta. Na modelagem numérica, quais são os modelos constitutivos mais usados para modelar o solo reforçado? Eu acho interessante, para modelagem de solo em geral, sob condições de trabalho, que é o que nos interessa, o modelo proposto por Duncan. Duncan e outros, em 1980, que é o modelo hiperbólico. Então, esse modelo hiperbólico ele tem a vantagem de levar em consideração as tensões geostáticas, quer dizer, com maior tensão geostática, o material se comporta mais rígido, isso é uma característica do material granular, e também, à medida que a solicitação vai acontecendo, quer dizer, o nível de solicitação vai acontecendo, o material vai sendo solicitado, esse modo de deformação vai variando. Então, é um modelo não linear e também que leva em consideração a tensão confinante. É um modelo que vem apresentando a melhor correspondência do comportamento entre resultados medidos no campo e essas análises numéricas. Ok, Maurício, obrigado. Deixo a palavra com você para suas considerações finais, para mim depois fazer o encerramento e o agradecimento. Eu só tenho a agradecer, é uma oportunidade bastante interessante você conseguir falar para tantas pessoas aqui dentro da nossa casa, né? E, em princípio, essa ferramenta não tem limite, a gente pode atingir qualquer lugar do planeta. Então, nessa época de afastamento social, essa iniciativa que foi tomada pela IGS, pela BMS, eu vejo bastante interessante, de nos manter conectados e falando uns com os outros, que é muito importante. Só tenho a agradecer. Ok, Maurício. Endossando as suas palavras, nós tivemos um assistente de Mumbai, na Índia, e outro dos Estados Unidos, que é o Flávio Montes. Okay? Bom, professor, em nome da IGS, da BMS, da Geotecnia Brasil, eu agradeço muito o seu tempo, agradeço a todos que participaram e convido-os para participarem cada vez mais das iniciativas dos canais que estão abertos para se discutir geotecnia. Mais uma vez, obrigado a todos, uma ótima noite e cuidem muito de suas respectivas saúdes. Forte abraço a todos. Foi um grande prazer, depois de 2 anos afastado das minhas atividades com o geossintético, foi um grande prazer estar de retorno aqui. Um abraço afetuoso a todos vocês.